Feliz sábado, crianças! Mais um sábado chegou. A tia Gia e a tia Sá estão aqui na igreja para a gente fazer a nossa escola sabatina. E você vai participar da escola sabatina aí na sua casa. Então agora nós vamos cantar bem bonito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, com seu sorriso e alegria. Cristo está aqui, anjos também, fique entre nós neste dia. Lembram que no sábado passado, quando jogamos o dado, oramos pelos doentes? E aí, durante a semana, nós lembramos de orar pelas pessoas que estão dodói. E nesse sábado a gente vai jogar o dado de novo para ver por quem que nós vamos orar. A tia vai jogar aqui para ver o que é que vai cair. Olha só, nós vamos orar essa semana pelos nossos amigos. E a gente tem uma outra coisa para a gente fazer, uma novidade aqui na nossa sala. Tá vendo aqui? É um caderno de oração, é um diário de oração. E aí vocês podem mandar os pedidos de oração de vocês e a gente vai escrever aqui, ó. Nosso caderno é novo, ele está com as páginas todas em branco, olha. E aqui a gente vai escrever o que vocês mandarem, os agradecimentos e os pedidos de oração. E a cada sábado, quando vocês mandarem, a gente vai falar quem mandou e a gente vai ler o pedido e o agradecimento para orarmos juntos. Então, as tias vão ficar esperando vocês mandarem. E agora nós vamos ajoelhar e nós vamos orar, falar com o Papai do Céu, agradecendo porque o sábado chegou e agradecendo pelos amigos que nós temos. Vamos cantar? Vou falar com Jesus, ajoelhado assim, pondo as mãos e com olhos fechados, pois vou falar com Jesus. Vou falar com Jesus, ajoelhado assim, pondo as mãos e com olhos fechados, pois vou falar com Jesus. Querido Deus, estamos felizes porque hoje é sábado, o teu santo dia. Te agradecemos porque estamos participando da nossa escola sabatina e estamos felizes por orarmos também pelos nossos amigos. Que o Senhor abençoe a cada um deles e que cada um de nós possa ser um bom amigo, demonstrando o teu amor para as outras pessoas. Dá-nos um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças! Hoje a tia vai contar a história do Horiv. Horiv, ele se mudou para Kolomoutou com a família dele, o pai, a mamãe e mais 5 irmãos. O pai dele é soldado daquele país, do Gabão. Quando eles se mudaram para lá, eles ficaram muito felizes, porque eles iam para uma casa nova, iam mudar, né, os ares. Só que eles ficaram tristes por um motivo. Eles viram que lá não tinha uma igreja adventista para eles frequentarem. Eles viram que existia um prédio, mas não existiam membros, então a igreja se fechou, infelizmente. E um prédio estava desmoronando. Aí o pai lançou um desafio para aquela família. Ele falou assim: nós vamos reformar essa igreja e nós vamos frequentar. Mesmo que sejam só nossa família, a gente vai lá todos os sábados. E aí eles aceitaram o desafio. E eles trabalharam arduamente naquele projeto lá, de reformar a igreja. E eles conseguiram reformar. E eles iam lá, a família ia todo sábado, toda quarta-feira fazer o culto de oração. E na sexta-feira para fazer um culto de pôr do sol.
O Horiv, ele, na escola nova dele, ele fez novos amigos e ele sempre foi de falar de Jesus para as pessoas. Ele tem esse espírito missionário. E aí ele falou para alguns amigos de Jesus. E um desses amigos se chama Glenn. E o Glenn ficou interessado e perguntou mais para ele sobre Jesus. E ele continuou conversando com o Glenn sobre Jesus. Um dia ele estava indo com a sua família para a igreja, numa sexta-feira à tarde, para fazer o pôr do sol. E aí, de repente, ele olhou para frente assim e ele viu o Glenn lá, olhando para a igreja. Aí ele falou: "Nossa, Glenn, o que você está fazendo aqui?" E o Glenn respondeu que ele morava ali perto e tinha visto aquela igreja. Claro que o Horiv chamou ele para entrar, só que naquele dia ele não pôde ir, mas ele disse que ele iria quando ele pudesse. Mais ou menos umas 2 semanas depois, o Glenn foi lá com ele para fazer o culto de pôr do sol. Ele gostou muito de conhecer sobre Jesus e quis conhecer mais e mais. E um tempo depois ele se batizou. Além dele se batizar, ele chamou toda a sua família para ir também para a igreja. E aí a família do Glenn também foi e se batizaram todos. Com o passar do tempo, a igreja, eles começaram a falar de Jesus para as pessoas e mais pessoas quiseram participar da igreja. Então a igreja começou a ter mais membros. Isso foi uma bênção para aquela família e para aquela cidade. Ele ficou mais velho e chegou na idade de ir para a faculdade. E aí ele teve que se mudar para a capital do Gabão, que é Libreville. Lá nessa nova cidade, ele frequentava a igreja adventista de lá. E perto da igreja, ele via alguns drogados, umas pessoas que bebiam também. E essas pessoas, elas às vezes, elas tentavam roubar coisas da igreja. Aí ele vendo aquelas pessoas, ele falou com Deus assim, ele falou: "Senhor, essas pessoas não têm salvação, né?" E ele ficou com essa ideia na cabeça de que essas pessoas não teriam salvação. E um dia, ele teve um sonho. Ele sonhou o seguinte, que ele estava perto de uma torneira, porque lá no Gabão, nem todas as pessoas têm água que chega na casa delas, água encanada. Então elas têm que... Lembra da história daquela família que ele pegava o balde e levava para casa, daqueles 3 irmãos? Então, ele sonhou com isso, que ele tinha que ir lá, pegar a água e levar para casa. Só que quando ele foi pegar, ele estava indo com 2 baldes até a torneira onde pegava água. E 2 rapazes chegaram perto dele para assaltar ele, pediram a carteira dele. Só que eles não conseguiram pegar nada, não tinha nada para eles pegarem na carteira. E aí no sonho ele falava para essas pessoas: "Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou para vocês." Que o que ele tinha era o conhecimento sobre Jesus, de falar para as pessoas sobre Jesus. Quando ele acordou desse sonho, ele entendeu que era uma resposta para aquela pergunta que ele tinha feito no dia anterior para Deus. Que todos têm direito à salvação, todos podem ser salvos. E aí ele resolveu falar com aquelas pessoas que ficavam perto da igreja. Um dia ele viu que ia ter uma semana evangelística na igreja. Aí ele pensou assim: "Eu acho que eu vou aproveitar essa semana para fazer um convite para esses rapazes que ficam aqui perto da igreja." Então ele orou e foi falar com aquelas pessoas que estavam se drogando e bebendo. Chegou perto deles e convidou. Alguns aceitaram. E graças a Deus, crianças, 6 daqueles jovens resolveram se entregar a Cristo e se batizar. E o Horiv, ele agradece muito a Deus pela oportunidade que ele teve e que ele tem a cada momento de falar de Jesus para as outras pessoas. Ele não perde uma oportunidade para falar de Jesus. Que nós também, crianças, possamos fazer como o Horiv, de falar de Jesus para todas as pessoas que a gente puder. If God used me, why can't He use you? Olha o que a tia está segurando aqui. É a lição. E lembra que na lição tem a tarefinha? E na lição também tem o nosso versinho. O versinho que a gente decorou essa semana diz assim: Ele é o nosso Deus e nós somos o rebanho do qual Ele cuida. E está escrito na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 95, verso 7. E para quem fez a tarefinha, era o desenho de pintar aquele pão, né, com um trigo pertinho. Aí, para quem fez a tarefinha, vai ganhar mais esse personagem. E agora a gente vai assistir quem foi que falou o versinho essa semana e também quem foi que fez a tarefa. Vamos ver? Ele é o nosso Deus, de qual nós somos o rebanho, de qual Ele cuida.
de qual ele cuida. Salmos 95:7. Ele é o nosso Deus e nós somos o rebanho do qual ele cuida. Salmo 95:7. Ele é nosso Deus, nós somos o rebanho de qual ele cuida. Ele é nosso Deus, o rebanho dele. Ele é o nosso Deus, e nós somos o rebanho de qual ele cuida. Salmos 95:7. Ele é o nosso Deus, nós somos seu rebanho que cuida. Ele é o nosso Deus, nós somos o rebanho que ele cuida. Ele é o nosso Criador, nós somos o rebanho do qual ele cuida. Feliz sábado, tia Sara e tia Gisele, amiguinhos. Hoje eu vou cantar o verso e mostrar o desenho, hein? Tá aqui, pertinho de mim. Ele é o nosso Deus, nós somos o rebanho do qual ele cuida. Agora o desenho eu fiz uma técnica, hein? Eu falei farofa de pão. E aqui também no trigo eu colhei um pouquinho e eu pintei. E é isso então. E tchau! Olá, amiguinhos, feliz sábado! Eu pintei o último pão que a viúva tinha e deu para Elias. E eu também decorei o versinho e ele é o nosso Deus e nós somos o rebanho do qual ele cuida. Salmo 95:7. Ele é o nosso Deus, nós somos o rebanho de qual ele cuida. Salmos 95:7. Tia Gisele e tia Sara, eu pintei o pão e eu pintei uma planta. Vamos ouvir agora a nossa história que vem da Bíblia, isso mesmo. E vamos cantar para que a gente consiga ficar bem quietinhos e bem atentos à nossa história da lição, que é uma continuação da história do sábado passado. Então vamos cantar? Jesus, nós estamos quietinhos, queremos ouvir tua voz. Estejas conosco e fales a nós. Queremos ouvir tua voz. Mais baixinho. Jesus, nós estamos quietinhos. Queremos ouvir tua voz. Estejas conosco e fales a nós. Queremos ouvir tua voz. Aqui na Bíblia conta a história de um amigo de Deus chamado Elias. E nós já estamos estudando essa história. Vocês lembram que Elias falou para o rei Acabe que não ia acontecer o quê? Durante um bom tempo. E isso que não ia chover, porque aquele povo não estava mais adorando a Deus, eles estavam adorando a ídolos. E eles até construíram um templo. O Acabe mandou fazer um templo ao deus Baal. E Deus, o Deus verdadeiro, ficou muito triste com isso. E falou para Elias dar um recado para o rei Acabe que não ia chover. Vocês lembram para onde foi que Deus falou para Elias ir? Ele deveria ir para o leste e ele ia ficar pertinho do ribeiro de Querite até o momento que Deus falasse para ele sair de lá. E chegou o momento de sair de lá, porque olha o que aconteceu, cadê a água? Antes tinha água, agora não tem mais água. Antes também tinha os corvos, lembram deles?
Eles traziam comidinha para Elias. Então agora não tinha mais água, não tinha mais os corvos levando comida. E Deus falou para Elias ir para um lugar. E vocês já sabem que lugar é esse. Lembram do nome da cidade? Falem aí em casa. Isso, Deus mandou ele ir para Sarepta. E lá ele ia encontrar uma viúva. E essa viúva ia alimentar. E a última história que nós ouvimos foi que Elias encontrou a viúva e o filhinho dela. E aí eles só tinham um pouquinho de óleo e eles só tinham um pouquinho de quê? De farinha. A mamãe ia fazer o último pão e ia dar para o filhinho. Mas ela ouviu Elias, ela confiou em Deus. E o que foi que aconteceu? A gente estudou na semana passada. Nunca mais faltou o quê? Óleo. E nunca mais faltou farinha para aquela mulher fazer, olha, pão. E ela fazia pão para ela, fazia pão para o filhinho dela e fazia pão também, sabe para quem? Para Elias. Eles estavam cuidando uns dos outros. E Elias estava muito agradecido a Deus pelo cuidado. Muita gente naquela época estava passando fome, porque ainda não tinha chovido. Ainda não chovia porque as pessoas continuavam adorando ao Deus Baal. Não adoravam ainda ao Deus verdadeiro. Tinham deixado de adorar a Deus, estavam adorando a ídolos e por isso não chovia. E aí as plantinhas morreram, as plantinhas ficaram sem folhas, ficaram sem frutos e havia uma grande fome naquela época, mas não lá na casa daquela viúva. Lá na casa dela continuava sempre tendo o azeite, a farinha e ela fazia pão para ela, para o filhinho e para Elias. E agora nós vamos ver uma outra parte dessa história. O que foi que aconteceu? Agora a gente tem a representação aqui da casa da viúva de Sarepta. Lembra que a tia mostrou antes essa casa daqui? Então, ela tinha um quarto no andar de cima. Por isso que as tias pegaram essa casinha aqui. Olha que tem um andar de baixo nessa daqui e tem um andar de cima. Aí nesse andar de cima, sabe o que é que tinha lá? Um quarto para Elias. Olha que quarto bonitinho que tinha aqui. Era pequenininho, mas era feito... Ele tinha sido organizado com muito carinho pela viúva. Olha só, a tia vai mostrar pra vocês o que é que tinha nesse quarto aqui, olha. Tinha caminha. Olha só, tinha cortina, tinha um tapete perto da caminha. Tinha uma mesinha também aqui. Olha que lindo. E Elias foi... E aí Elias ficava nesse quarto aqui. Vou pegar o Elias para vocês verem. Olha aqui o Elias, tá vendo? Elias estava muito agradecido a Deus, porque Deus sempre cuida de nós e Ele sempre cuidará de nós. É isso que diz a nossa mensagem. Então Elias agora tinha um quarto para ele ficar e tinha comida que não acabava. Tinha farinha e azeite para ela fazer o pão. Olha Elias aqui no quarto, tá vendo? Elias ficou muito feliz pelo cuidado que ele estava tendo de Deus. Deus estava cuidando de Elias e Deus também estava cuidando, sabe de quem? Deus estava cuidando daquela mulher viúva. Olha ela aqui. Deus estava cuidando da mulher viúva e Deus estava cuidando também do filhinho dela. Da filhinho que ela tinha. Então não faltava mais comida lá na casa deles. E aí, certo dia, o filhinho chegou para a mamãe e falou assim: ai, mamãe, eu tô ficando doente. Aí ele tava com frio. E aí ele não tava se sentindo bem, a cabeça também tava doendo. E a mamãe foi cuidando do filhinho, olha. Olha o que a mamãe fez. A mamãe deu água pra ele, pegou um copinho, olha, pra ele beber água. Tá vendo? Aqui é tão pequenininho na mão da tia. E ela deu água para o filhinho pra ver se ele melhorava. Ele não melhorava. E ele disse que tava com frio. Aí a mamãe pegou, olha, um lençol, enrolou ele. A mamãe fez carinho. A mamãe cantou pra ele, a mamãe colocou ele no colo.
em nada do filhinho melhorar. E sabe o que foi que aconteceu com o filhinho? O filhinho morreu. E aí ela ficou muito triste, chorou muito. E aí ela foi falar com Elias. Falou, Elias, meu filhinho morreu. E aí Elias naquele momento também tinha ficado triste. Mas Elias pegou o menininho que estava morto e ele levou para o andar de cima lá do quarto dele, ó, e colocou ele na cama. E sabe o que foi que Elias fez em seguida? Elias ajoelhou. Deus falava com Elias e ele ajoelhou. Esse bonequinho aqui não ajoelha, mas Elias ajoelhou lá no quarto e ele pediu a Deus que Deus curasse e que Deus desse a vida de volta para aquele menininho. Ele tinha ficado doente, tinha morrido. E a mamãe estava muito triste. E eles tinham sido tão bondosos com Elias durante aquele período que ele estava passando lá na casa deles, em Sarepta. Não faltava mais comida. E aí, sabe o que aconteceu? Depois que ele fez a oração, Elias, ele deitou em cima do menininho. A Bíblia fala que ele deitou em cima do menininho. E ele levantou e o menininho continuava inerte, paradinho lá na cama. Aí Elias ajoelhou de novo e deitou mais uma vez. Sabe quantas vezes isso aconteceu? 3 vezes. E na terceira vez, o menininho, olha, levantou. Deus ressuscitou aquela criança. E aí Elias desceu, saiu do quarto dele e foi encontrar com a mamãe que estava lá na parte de baixo da casa. E agora os 3, olha, estavam juntinhos de novo e eles estavam muito felizes e agradecidos a Deus, porque Deus havia dado a vida de volta, havia ressuscitado aquele menininho. Que alegria para eles. Deus, Ele sempre cuidará de nós. É isso que diz a nossa mensagem principal dessa história. Deus sempre cuidará de nós, do jeito que Ele cuidou do menininho, do jeito que Ele cuidou da viúva e do jeito que Ele cuidou também de Elias. E sabe como é que diz o nosso versinho? O Senhor protege os que nele confiam. Está escrito lá na Bíblia, no livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Vamos falar juntos então o versinho? O Senhor protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, verso 7. Aqui a tia tem mais uma ilustração muito bonita da viúva lá na casa dela. Tá vendo aqui? Ela lá na sala da casa dela, olha, e nunca mais tinha faltado azeite nem farinha para ela fazer o pão. Essa outra imagem aqui também é da mesma história. E é o momento que Elias desce do quarto dele com o filhinho da viúva vivo. Olha que alegria. Tá vendo aqui a escada que dava para o quarto de cima, que era no andar de cima, onde Elias dormia? E agora ele estava devolvendo o filhinho para a mamãe. E nós vamos agora orar, agradecendo a Deus pela linda história de como Deus cuida sempre da gente, que é a nossa mensagem. Deus sempre cuidará de nós. Vamos orar então? A gente vai juntar as mãozinhas, vai fechar o olhinho e vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Por isso estamos aqui nessa escola sabatina, ouvindo histórias sobre o teu amor, sobre como o Senhor cuidou de Elias, cuidou da viúva e do filhinho dela. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Dá-nos um sábado muito feliz, em nome de Jesus, amém. Deus dá nossos pais para cuidar de nós, para nos ajudar quando precisamos. Jesus também cuida de nós porque Ele nos ama. Ele nos ama muito e Ele quer nos proteger. Nossa história de hoje falou de Elias e de um menininho que estava doente. Vocês lembram do filho da viúva? E a mamãe tentou de tudo, mas ela não podia mais ajudá-lo. Então, Deus disse para Elias como ele deveria ajudar. E Deus cuidou do filho dela.
Isso me leva a pensar na mensagem de hoje. Deus sempre cuidará de nós. A nossa lição tem uma tarefinha para ser feita. E a tarefinha está aparecendo aqui, para vocês fazerem bem bonito e mandarem para a gente. Mandem também o versinho decorado e aí vocês vão ganhar o personagem. Falem bem bonito e mandem o vídeo. Lembra que tem que mandar até quarta-feira. Vamos falar o nosso versinho mais uma vez? O Senhor protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, verso 7. A partir do próximo sábado, nós vamos ter aqui na nossa escola sabatina um momento especial da sua participação aqui. Então você pode mandar o vídeo, você cantando, ou você fazendo oração, ou você dando as boas-vindas para começar a escola sabatina, ou falando uma poesia, tudo relacionado à nossa escola sabatina. E aí vocês vão mandar esse vídeo pra gente e vocês vão aparecer aqui no nosso momento da participação das crianças. Lembrem de mandar esse vídeo pra gente também até a quarta-feira. E o outro convite que nós temos é da nossa igreja. O departamento infantil da divisão sul-americana vai fazer um concurso de talentos de criança. E vocês também podem mandar vídeo fazendo as mesmas coisas, cantando, orando, falando uma poesia, fazendo alguma coisa de culinária. E aí vai ser enviado para esse site que vocês estão vendo aí agora. Esse vídeo tem que ser mandado até o dia 28 desse mês, 28 de agosto. Um beijo para todos vocês e um ótimo sábado. Meninos e meninas de 5 a 12 anos, se preparem para o grande concurso de talentos! Você possui algum talento? Não. Eu sei que aí no fundo você tem um talento sim. Todos têm o seu talento. É claro! Então venha participar conosco. Vai ser muito bom receber vocês. Em comemoração aos 25 anos do Ministério da Criança. Viva! Parabéns! Mas o que eu posso fazer? Não sei. Vamos ver. Você pode fazer um vídeo. Você pode fazer também um desenho. E também você pode fazer um poema. E o tema é Jesus é o meu melhor amigo. No grupo da sua classe estará as inscrições. Se inscreva e participe que vai ser muito legal.